Trabalho final de curso, pós-graduação em docência na EPT, Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Avançado Carmo de Minas. O orientador foi João Francisco, eu sou o Edson, ela é a Meire. Projeto de intervenção na leitura e interpretação de medidas de instrumentos, utilizando paquímetro e micrômetro. Iremos apresentar primeiramente os dados do projeto de intervenção. O curso escolhido foi o curso técnico em eletromecânica, presente no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação, sendo que seu eixo tecnológico é o controle e processos industriais, sendo que a disciplina é o de Fundamentos da Mecânica, dentro do Senai de Uberlândia. E a cidade de Uberlândia ela é referência para o polo industrial. Há diversas fábricas como a Souza Cruz, ABC, Polidriz, a Start Química, Química Estrela, até o Moinho Sete Irmãos, Erlan, Itambé, o Junco, Paratudo, tem a Calu, tem a Ambev, a Coca-Cola, BRF, enfim, entre outras. A estratégia desse projeto de intervenção foi aplicar metodologias ativas, que buscam novos caminhos, que assumem um papel ativo na aprendizagem e foca na autonomia e motivação dos educandos. E também na visita técnica, que é um meio para adquirir conhecimento prático, permitindo ao aluno a união da prática com a teoria, ampliando também a sua visão de aprendizagem e uma nova leitura do mundo. E o objetivo desse projeto de intervenção foi ressaltar a importância da leitura, da interpretação e do manejo de instrumentos de medidas, como o paquímetro e o micrômetro, essencial para garantir a qualidade dos produtos e serviços da indústria e engenharia. É relevante destacar que a leitura e a interpretação da medição não serve apenas para controle e retenção de produtos fora do padrão. Ela também é importante para orientar a produção e aumentar a qualidade da fabricação, o que reforça mais, a cada dia, por causa da questão da intercambiabilidade das peças. Isto é, há muitos itens produzidos em outros países e que precisam se encaixar sem problemas. Logo, é comum as indústrias importarem milhares de insumos de países como a China e a Índia, e ao chegar na indústria local, essas peças se juntam e trabalham normalmente. Sobre a descrição do projeto, ela terá uma duração de 2 aulas no período vespertino, com supervisão do professor. Será realizada em grupo, com avaliação individual e de modo presencial na instituição do ensino técnico, podendo também se estender de modo assíncrono. E nas aulas anteriores, o docente ele apresentaria a disciplina de Fundamentos da Mecânica, em que o educador introduziria a metrologia. A primeira aula ela seria separada em 2 momentos. O primeiro momento seria a aula teórica. O professor então ele apresentaria a importância da precisão e da confiabilidade nos sistemas de medição, que proporcionam condições perfeitas para o encaixe e montagem de partes de produtos finais, além de garantir as especificações técnicas e normas existentes, como o Inmetro, o ABNT. E dentro da primeira aula ainda, só que no segundo momento, seria a aula prática, em que prevê uma intervenção prática. O educador ele pediria para os alunos se dividirem em grupos, por volta de 4 alunos, e distribuísse paquímetros e micrômetros para cada grupo, para que fizesse algumas simulações guiadas pelo professor. E aí na segunda aula teria a visita técnica numa retífica de motores a combustão. Então essa segunda aula seria o complemento da teoria com a prática, em que demonstraria a aplicação real do uso desses instrumentos, com o apoio de uma empresa de retífica de motores a combustão. Aí levaríamos os estudantes para verificar em loco a utilização do paquímetro e micrômetro numa visita técnica. Os recursos necessários seriam paquímetros, micrômetros, o datashow, vídeos, folhas impressas com as atividades e o transporte coletivo para a visita técnica. No desenvolvimento do projeto, para dar início, sobre a orientação do professor, os alunos eles devem apresentar o conhecimento prévio a partir dos materiais já propostos pelo educador sobre a teoria da metrologia e sua instrumentação.
Vídeos específicos do YouTube também podem contribuir para um melhor entendimento. Os alunos eles também devem saber que o uso de ferramentas de medição, como o paquímetro e micrômetro, eles são necessários para medir espessura, altura, largura e profundidade de peças pequenas em milímetros ou polegadas. Neste contexto, propõe-se que os alunos, no segundo momento da aula, eles coloquem em prática os conhecimentos teóricos adquiridos na sala de aula, utilizando o paquímetro e o micrômetro. Nessa estratégia, a atividade vai possibilitar ao estudante adquirir experiência por meio de atividades técnicas e a sua autonomia no exercício da profissão de técnico em eletromecânica, além de realizar simulações que pretendem simular situações reais, para que o aprendiz ele reflita sobre sua atuação durante a prática proposta. Avaliação. A avaliação será realizada de maneira individual e somativa, considerando todas as especificidades de cada aluno, de modo que todos possam ter uma avaliação justa ao seu desenvolvimento durante a disciplina. Pede-se que os grupos respondam algumas atividades para verificar se entenderam o conteúdo. E assim o professor pode observar as maiores dificuldades de leitura e interpretação dos resultados de medição dos instrumentos. Após a visita técnica, o grupo deverá produzir um relatório, buscando inserir os conceitos aprendidos nas aulas e na visita, assim como as dificuldades que tiveram, benefícios de se trabalhar em equipe e se conseguir entender a importância da leitura e interpretação dos instrumentos de medida, entre outras com o propósito de uma maior interatividade entre os alunos. Análise e discussão dos resultados esperados, não aplicado. Projeto de intervenção que abrange a parte teórica e prática, adotando as metodologias ativas, como aprendizagem baseada em equipes e salas invertidas, tendo em vista que o trabalho em equipe perceberia a importância de atuar em conjunto para atingir os objetivos da aprendizagem. O time trocaria ideia, discutiriam, lançariam questões e refletiriam. Estimulariam o pensamento crítico, considerando-se também que a habilidade de comunicação seria melhorada, a partir das atividades colaborativas entre os membros do grupo. Por esse motivo, a apresentação do relatório como avaliação se tornaria necessário. Na visita técnica, espera-se que os alunos possam observar a rotina de um profissional que utiliza os instrumentos de medição como o paquímetro e o micrômetro, visto que a visita técnica é um recurso pedagógico que apresenta um resultado educacional relevante aos alunos, já que poderão observar a junção da teoria e da prática, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais motivador e significativo. A parceria entre o curso técnico e o mundo do trabalho é importante na formação dos futuros profissionais para observar a organização das empresas no dia a dia e os introduzirem no mercado de trabalho. Nas considerações finais, esse projeto ele é relevante, que ele encontra-se na abrangência de todos os aspectos teóricos e práticos que influenciam no processo de medição, além de ser uma ciência multidisciplinar, que engloba atividades econômicas, tecnológicas, científicas e também na educação, já que atende à medição e cálculos de volumes, distâncias, massas, etc. Nesse sentido, o aluno, ao conseguir enxergar como o conteúdo da sala de aula aplica-se à sua realidade, o aprendizado teórico e prático estariam entrelaçados, complementando o processo de ensino-aprendizagem. A limitação desse projeto de intervenção foi a insuficiência do tempo e prazo para aplicar na sala de aula. Aí, assim, houve uma restrição para vivenciar as experiências das atividades teóricas, metodológicas e práticas, bem como de observar os alunos na visita técnica numa retífica de motores a combustão. Dentre as sugestões futuras, considera-se importante a aplicação desse projeto na sala de aula. Para tanto, a IF Sul de Minas, ela precisaria dispor de um tempo maior para os pós-graduandos realizarem essa atividade de intervenção. O professor Anderson Ribeiro foi que avaliou o nosso trabalho. Ele é o professor de Fundamentos da Mecânica no Senai. E aqui está a avaliação do projeto de intervenção.
Desse modo, finalizamos a nossa apresentação de trabalho final de curso. Obrigada!